para começar o mês de outubro, que eu vou me dedicar integralmente ao não ficção, esse gênero, um dos meus favoritos, ou se não o favorito. Sim, eu sei que você aí que está me assistindo também ama o não ficção. E esse mês eu quero me dedicar, como eu já falei nos stories lá no Instagram. Se você não me segue, ó, aqui embaixo eu vou deixar o link e você me segue lá, que sempre eu trago novidades. Então, eu falei que esse mês de outubro, aqui no canal, também falei no meu book haul, acho que o último book haul eu também citei sobre isso. É que hoje vou começar essa jornada nesse gênero tão interessante, não ficção, que vai aí mostrar a realidade nua e crua, às vezes doce, às vezes bem dura, mas a gente vai levando e conhecendo. O gênero não ficção eu considero um dos gêneros mais ricos, né, porque ele vai trazendo uma vertentes bem interessante, né. O gênero não ficção, podemos dizer que ele seja um grande conglomerado, que dentro desse conglomerado tem inúmeras outras, podemos citar aí biografias, é, até mesmo aquele gênero do jornalismo investigativo. Tem outros também. Depois eu trago um material sobre isso aqui no canal, explicando o que é o não ficção, quais as vertentes dele. Esse mês ainda eu trago um material sobre isso. Mas enfim, neste vídeo eu vou mostrar 3 livros de não ficção que eu acho que merecem serem lidos, porque vem trazendo coisas bem interessantes e são 3 livros muito ricos. Vamos entender um pouco sobre esses 3 livros de não ficção. Vamos lá. Bom, já vai dando like, já se inscreve no canal. Se não está inscrito, ó, se inscreve, tá? E já ativa o sininho para as próximas notificações, porque esse mês está recheado de novidades de não ficção. Vamos começar com um livro muito interessante, que eu acho que muitos de vocês já leram. Esse livro é um best-seller no Brasil. Gente, sério, eu sei que nem todas as pessoas gostam do tema, isso eu respeito, até porque é um tema pesado, e aí vocês já devem estar sinalizando aí e dizendo: Christian, eu acho que é alguma coisa sobre crimes reais. E de fato é. Anatomia do Mal, esse livro aqui é escrito pelo Harold Schichter, eu acho que é isso. Harold, melhor, né? Bom, esse livro é escrito pelo Harold. O Harold aqui nesse livro, não tem vídeo no canal, faz tempo que eu li esse livro, mas para mim é um dos meus favoritos sobre essa questão de crimes reais. O Harold aqui ele vai trazer um panorama geral do que é um serial killer. Ele entra na mente desses psicopatas. Se você não sabe nada sobre o tema, então aqui eu acho que é um livro, podemos dizer, um livro essencial para você aí que gosta do tema, mas não sabe muito sobre, quer entrar a fundo nessas histórias. Por que, Christian, esse livro é interessante? Bom, o Harold aqui ele vai trazer diversos panoramas sobre esse mundo aqui, né, dos crimes reais. Ele vai trazer sobre a questão da psicologia, das identificações. Ele vai contar também sobre os primeiros indícios de um psicopata, né? Tanto que ele vai mostrar aqui vários exemplos de pessoas, né, de serial killers que desde a infância já davam indícios de sua psicopatia, né, em relação a determinados eventos, né? Eu não vou dizer quais eventos são esses, porque são eventos bem fortes, bem impactantes, mas são eventos bem pontuais ali na infância que já deu indícios a que aquela pessoa ali não é uma pessoa normal, né? E, enfim, tem alguma coisa estranha. E aí ele faz essa investigação, ele vai mostrar muita coisa sobre identificações, né? Ele vai mostrar vários exemplos de serial killer. Ele meio que, como até mesmo fala aqui no livro, entre na mente dos psicopatas. E de fato é isso. Ele vai entrar na mente para tentar responder alguns questionamentos que temos, o porquê essas pessoas resolvem fazer isso de uma hora para outra, quais são os primeiros indícios, né, dessas pessoas que têm esse desarranjo ali, podemos dizer. Quais são os primeiros indícios? A infância já diz muito sobre isso. Qual o impacto uma criança qual o impacto numa criança que se transformou depois num psicopata tem ali em relação à sua família, né? Qual o impacto, melhor dizendo, a família tem uma criança que venha se tornar
um serial killer, por exemplo, e aí ele vai respondendo vários questionamentos sobre isso. Ele fala muito do passado, né? Ele vai responder também para a gente o termo serial killer. Ele vai responder vários questionamentos que lá do passado, vai mostrar também as punições que o passado já davam para essas pessoas, a forma como a sociedade reagiu a isso, e ele vai dar aqui vários exemplos, desde lá dos primórdios até os dias atuais. É um livro muito rico, tá, gente? É um livro riquíssimo. Ele mostra o que se, ó, até aqui, ó, vou até ler um pouquinho do sumário, que ele diz assim, ó. Ele responde o que significa, quais são eles, né? Quais a predominância, homens brancos, homens pretos, homens ricos, pobres, mulheres, homens, quais a predominância? Ele vai também falar sobre isso. Ele fala sobre a questão do sexo em relação a esses crimes, e por que eles matam, né? Qual o mal dele, como termina, e ainda por fim ele ainda fala aqui sobre o serial killer na cultura pop. Aí você vê muitos filmes, muitos quadrinhos, livros sobre esse mundo, né? Então esse é um prato cheio. Eu gosto bastante desse livro. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li sobre esse tema, que aqui ele fala desde os primórdios. Além do mais, o livro é muito bem feito, né? Da Darkseid tem essas marcações aqui, como se fosse uma marcação de marca-texto, em que o autor ele vai, que mostra no texto, dá ênfase a coisas bem importantes que a gente não pode esquecer. É um livro ilustrado, tem muitas ilustrações, né, da época, tem documentos, tem fotos. Bom, é um prato cheio aí para quem gosta do tema. Então, e você que quer se aventurar no tema e não sabe nada sobre, gente, sério, esse é o livro. Eu acho que você deve começar por esse para depois expandir. Até porque tem muitos conceitos aqui que o Arrowd ele traz e que a gente vai precisar, por exemplo, em alguns outros livros sobre o tema. O que é isso, o que é isso? E aqui ele vai dizer alguns conceitos. Então, uma boa aula sobre isso. O próximo livro é um dos meus favoritos da vida e eu gosto muito. Inclusive, eu estou pensando em reler esse livro para fazer vídeo no canal. Eu não fiz vídeo no canal sobre ele. E que livro é esse, Christian? A Ilha de Sakhalina, do Chekhov. O Chekhov, ele era um autor de mão cheia ali. Ele tinha uma veia jornalística. Ele era médico, né? E aí ele tinha uma missão, né? Ele queria fazer Ele queria uma missão, ele queria conhecer isso. E ele vai com uma veia muito jornalística, nos confins da Rússia, né? Na ilha de Sakhalina, lá nessa ilha onde é uma ilha prisão, né? Eu até pesquisei na época que eu li esse livro, eu pesquisei algumas imagens desse período. Se eu não estiver enganado, aqui tem imagens dessa época, tá, gente? Aqui tem um mapa, ó. Tem as imagens da época, porque o Chekhov fez o trabalho completo, tá? Ele tirou foto, ele escreveu sobre aquele momento, desde a sua chegada, a sua partida, tudo aquele momento em que ele chega ali, naquele momento inóspito. Olha a capa, ó. Então, o que esse jovem médico vai fazer, né, nessa viagem? Até diz aqui, tem um textozinho sobre ele, né? Então, ele é um jovem médico, resolve ir nessa ilha de Sakhalina para ver esse lugar inóspito, né? Que era uma espécie de ilha-prisão. Ao chegar lá, ele se depara com coisas assim terríveis. Ele coleta, de fato, vários depoimentos de prisioneiros ali que são mandados, prisioneiros, não sei se seriam prisioneiros políticos na época, eu acho que, porque nessa época que, se eu não estou enganado, é a época ainda dos Romanov, né? Aqui, ó, abril de 1890, era na época dos Romanov que tinha essas prisões ali, e ali ele chega e se depara com a brutalidade de pessoas que faz barbaridades com outras pessoas, né?
E ele se depara com uma população de prisioneiros que estão sofrendo, né, no quesito de frio, fome, muita miséria. É um lugar assim muito inóspito, difícil até de chegar. Inclusive o Chekhov, ele pegou um percurso aí gigantesco, demorou, não sei se foi meses, semanas aí para chegar nesse lugar. E ele se depara com isso e faz um dos documentos mais belíssimos do não ficção. É sério, um dos documentos mais belíssimos do não ficção, que até hoje ainda é rememorado, é cultuado, esse documento muito impactante e que mudou muito. Caiu isso na mídia, claro, né, e que mudou todo o pensamento ali naquele período da Rússia, né, sobre o sistema prisional naquele tempo. Gente, é um relato assim contundente, muito impactante. Acho que faz uns 3 anos que eu li isso aqui. Bom, eu preciso reler para fazer vídeo pro canal, tá? Mas eu já deixo a dica aqui, A Ilha de Sakhalina do Chekhov. Aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês adquirirem comprando através do meu link, ajuda bastante o canal, tá? E para concluir, nesses 3 livros aqui do não ficção, para começar esse mês do não ficção aqui no canal, eu não poderia deixar de trazê-lo, né? Até porque alguns consideram como crônicas, ensaio, não, crônicas não, ensaios. Eu considero como não ficção e é basicamente a história da escrita do Martin Putner. O mundo da escrita do Martin Putner, acho que é isso. Esse livro tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. É maravilhoso, tá, gente? Não deixem de ler. Tem várias imagens, super completo. O Martin, ele vai mostrar desde os primórdios o surgimento da escrita, o impacto da escrita no dia atual, no mundo atual. Ele vai contar um pouco sobre a origem do papel, ele vai rememorar toda essa questão do início da tinta, né, das pinturas, ele vai mostrar toda essa questão das pinturas rupestres, de pergaminhos, da Biblioteca de Alexandria, vai também contar um pouco da história do início da prensa, né, podemos dizer assim, prensa, do início da prensa, né, em que as letras eram prensadas e daí surgiu os jornais, né, o início dessas máquinas em que eles faziam a prensa e nessa prensa já dava o texto, eles conseguiam isso fazer em uma escala industrial e daí propagar toda a mensagem, né, e a importância dessa mensagem, a necessidade da escrita para documentar a história mundial, né, desde os primórdios até os dias atuais. A história oral era muito, na época, difundida, né? Toda a história oral, enfim. Até hoje em dia temos livros que veio muito dessas histórias orais, né? Livros de que eram relatadas histórias, enfim. Mas quando há uma documentação dessas histórias, é para a vida toda, né? Fica documentado e a gente sabe a origem e sabe a história de fato real, né? E aí ele mostra também de tudo, né, das pessoas que eram os escribas, eram os detentores da escrita, em compensação ali tem uma escrita mais difundida de forma mais arcaica para as pessoas que não eram escribas, enfim, eram pessoas também que não sabiam ler. E aí veio também toda essa questão da alfabetização da população para que as pessoas conseguissem ler, enfim. É um livro gigantesco de informações, assim, tem umas quase 500 páginas. É um livraço que vai contar toda a história de forma muito minuciosa da escrita, da formação, do entendimento, né, da educação, da propagação das informações através dessas prensas, né, desses jornais que eram difundidos na época, do papel ali, da origem do papel que vem lá da China. Enfim, é belíssimo, tá, gente? É um dos meus livros favoritos também, de toda essa origem da escrita, a evolução da literatura,
tudo aqui ele toca nesses temas bem cruciais e interessantes e que nos chama sempre a atenção. Nós, leitores, sempre gostamos de saber como foi que surgiu a escrita, como surgiu o papel, como surgiu a literatura, como as histórias foram se propagando e até hoje. Enfim, ele faz toda essa linha temporal de forma muito brilhante e aqui a gente gosta, né? Eu até digo para vocês, como eu falei, esse é um livro sobre livros, então você aí, leitor, vai gostar bastante. O Mundo da Escrita. Até diz assim, ó. Como a literatura transformou a civilização. A necessidade de contar a história, da história ser documentada e ela ser propagada. Aqui diz tudo sobre isso, tá? Bom, é isso. Esses foram os 3 livros que eu trouxe um pouquinho deles, assim, um dos meus favoritos também, esse sobre serial killer, esse aqui sobre a viagem do Chekhov até essa ilha de Sakhalina, né, uma ilha prisão, muito interessante, um documento histórico, assim, belíssimo, e esse outro, Mundo da Escrita, onde a gente vai conhecer um pouco da escrita, um pouco das origens da escrita, do papel, da tinta, da impressão, né, impressão, essa história da impressão, né, da prensa, e que deu origem a essa impressão é magnífica. Vocês precisam conhecer essa história que está aqui no Mundo da Escrita. Bom, se você gostou de algum desses livros, aqui embaixo eu vou deixar o link para todos eles. Adquirindo através do meu link, vocês ajudam muito o canal. E fiquem de olho, porque neste mês aqui no canal vocês verão muitos vídeos sobre o não ficção. Vou trazer um pouco de cada, dicas de filme, dicas de livros, como esse aqui já é o primeiro, mas teremos outras dicas e muitas resenhas de livros sobre não ficção. Porque, gente, eu escolhi neste mês o não ficção para o mês do Halloween e não livros de fantasmas, de terror. Gente, porque às vezes a realidade ela é muito horrível, ela é muito cruel. Então, eu acho que é uma boa pedida, né? É isso, gente. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau.